Quem encontrou, dê um glória a Deus. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. E este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, solta as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. 29 e 30. Varões e irmãos, seja-me lícito, dizei-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado. Entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido, com juramento, que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre seu trono. Com essa leitura, força a todos os irmãos na gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Posso sentar-se? Que maravilha. Todas as vezes, irmãos, que a gente começa lendo a palavra do Senhor, aí a gente já pode sentir, viu? Olhe para mim aqui. A gente já pode sentir o Espírito Santo de Deus já presente. A palavra do Senhor, ela é inspiração para a igreja, né? E o tema hoje é um tema em que nós estamos iniciando aqui uma sequência de mensagem sobre a terceira pessoa da Trindade, sobre o Espírito Santo, que também é Deus, né? E hoje nós podemos ver exatamente, nós vamos aqui ministrar uma palavra na vida da igreja, e eu também sou participante, sobre esse tema, uma vida cheia do Espírito Santo. Há duas diferenças que a gente pode aqui nessa noite entender. Uma é ter o Espírito Santo. E a outra é você ser cheio. E aqui a gente pode ver que nesta pregação de Pedro, este homem que não tinha muita cultura, né? A Bíblia diz que ele era pescador, era a sua profissão, tinha muito conhecimento nesta área, mas era um homem que, antes de aceitar a Jesus, de ser chamado para ser discípulo do Senhor Jesus, era um homem que não entendia nada das coisas de Deus. E agora, a gente lê esse texto, né? E a gente vê agora este homem tendo exatamente pouca cultura, mas cheio do Espírito Santo de Deus. Aqui nós podemos ver que ele, nesse mesmo capítulo 2,
em que todos os irmãos que estavam ali presentes quando o Senhor foi assunto aos céus, né? Aí os anjos disseram: esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele voltará. E Jesus mesmo fez uma promessa para eles: não saia de Jerusalém, porque do alto eu irei mandar poder sobre as vossas vidas. E Jesus assim foi recebido por Deus nos céus, e a igreja ficou aguardando esse derramamento do Espírito Santo. Está aguardando, a igreja ficou em oração, perseverando. Diz a Bíblia que quando o Senhor foi assunto aos céus, tinha cerca de umas 500 pessoas que viram e o capítulo 2, quando os irmãos são cheios do Espírito Santo, diz a Bíblia que tinha cerca de 120 irmãos. e 380 não perseveraram, mesmo ouvindo que o Senhor ia derramar. Ele mesmo tinha dito que ia encher do seu poder, porque ali a igreja ela ia ter agora uma grande missão de pregar o evangelho, que é poder de Deus. Mas diz que todos que estavam presentes ali, inclusive Pedro, estava naquele dia presente, foi também cheio do Espírito Santo de Deus. E ali todos que estavam ali na cidade se alvoroçaram em ver aquilo ali que nunca tinha visto antes. E ali Pedro, aquele mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes, aquele mesmo Pedro que cortou ali a orelha daquele soldado Malco, esse Pedro que se acovardou quando aquela simples empregada ali do palácio disse sair, andava com Jesus. Ele não teve força para dizer que sim, mas negou. Mas agora, a gente pode ver exatamente no texto em que nós acabamos de ler. Olha só a diferença quando alguém é cheio do Espírito Santo de Deus. A covardia desaparece, o medo também. Quem pode dar glória a Deus por isso? Por isso que eu disse, ter o Espírito Santo de Deus, você tem. Você recebeu no momento que você aceitou Jesus. Mas agora nós estamos falando de apenas ter recebido o Espírito Santo. Mas estamos falando aqui de alguém que foi cheio do Espírito Santo de Deus. E agora a gente pode ver, irmãos, a diferença quando o homem é cheio do Espírito Santo de Deus. Pastor João fez uma coisa agora nesse momento. Quando nós temos a evidência do Espírito Santo na nossa vida, queridos, nós não temos nenhuma dificuldade para entender e colocar em prática a palavra de Deus. Por quê? Porque aí a gente se entende que nós estamos totalmente na dependência do Senhor, né? Hoje é domingo, temos poucas horas para terminar o dia. Deus tem dado vitória a nós hoje, tem nada? Não. Concorda comigo? Todo mundo está bem aí? Amém, né? Então, amanhã é outro dia. E se esse dia vier, nós iremos também, Senhor, que esse dia de segunda-feira seja também um dia abençoado, né? Mas aí nós podemos entender uma coisa. Aleluia. E aí a gente pode ver Pedro, né?
Mas eu queria também citar aqui, para a mensagem, uma passagem que fala exatamente, veja o que diz ali, Atos 4 e o verso 4. Olha só. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra e aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Esta é a mensagem de Pedro. Como eu tinha dito há pouco instante, era um homem que era um pescador, sua profissão, tinha pouca cultura, aleluia, mas agora pregando com muita ousadia, muito poder. Diz a Bíblia que muitos, porém, dos que ouviram, olha só, irmãos, ou seja, tinha mais de 5.000, porque muitos dos que ouviram, muitos, não eram todos, né? Mas, olha só, subindo o número de homens que aceitaram a Jesus, quantos mil? Quase 5.000 almas. Ninguém deu glória a Deus. Timidamente, mas deram. Glória a Deus. Quase 5.000. Numa pregação, nós incentivamos os irmãos a estudarem teologia. É muito bom isso. Amém? Mas Pedro não teve esse tempo, mas Pedro tinha o que tinha recebido naquele dia. Quando o Senhor disse, eu vou, mas eu vou derramar em vocês, o Espírito Santo, o poder. E aí eles recebendo, agora não se calou Pedro diante da multidão. E quase 5.000 vidas aceitaram a Jesus. Aceitaram a palavra. Isso só acontece, irmãos, quando alguém está cheio do Espírito Santo de Deus. Quando alguém, na verdade, está, aleluia, tomado pelo Santo Espírito. A confiança que Pedro tinha, o que ele pregava, era simplesmente o que ele tinha ouvido, mas ele pregava com autoridade. Daí quase 5.000 vidas aceitaram a Jesus. Isso no capítulo 4 e 4 a gente vê tudo isso. Aí eu vejo agora lá no capítulo 6. Vamos já voltar para Pedro de novo. No capítulo 6, veja o que diz 6, do 8 ao 15. Veja bem aí, irmão. Olha só. Quem era Estevão, né? Era um dos diáconos da igreja. Estevão, cheio de quê? De graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiu com Estevão. E não podiam resistir, olha só, à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Que bênção. Continua, até o 15. 11. 12 agora. Sublevaram o povo, os anciões e os escribas, e investindo, o arrastaram, levando ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas, que puseram este homem
não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Porque temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. 15. Todos que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o que, irmãos? O seu rosto, aleluia, olha só, como se fosse um rosto de um anjo. Para aí, tá bom. Estevão, por falar a verdade, por pregar a Jesus, foi questionado e foi arrastado. A Bíblia diz que foi arrastado até o sinédrio e ali foi levantado, olha só, irmãos, falsas testemunhas, pessoas falando mal daquele homem de Deus. E aqui fica um alerta para nós, estamos aqui nessa noite, você que está nos assistindo. Não é porque nós somos homens e mulheres de Deus, que nós na verdade somos blindados, né, de pessoas que irão falar mal de nós. Muito pelo contrário. Quem anda na verdade, querido, sempre irá ter confronto. Irá, na verdade, pessoas confrontando, como confrontava a vida de Estevão. E o desenrolar da mensagem aí, do texto, a gente sabe que eles, além de condenar Estevão, agora Estevão, levaram ele em praça e foi morto pelos seus acusadores, a pedrada, apedrejaram este homem de Deus. Foi o primeiro mártir da igreja, Estevão. Amém, queridos? Pastor, o que é mártir? Até escrevi aqui. É alguém que morre em consequência do seu testemunho, de sua fé, de sua convicção. Morre sustentando a fé. Morre dizendo: pode me matarem, mas eu não nego a Jesus. Pode falar mal de mim, mas eu não vou negar o Senhor. Ninguém vai tirar a minha fé. Isso acontece com quem? Com homens e mulheres que estão cheios do Espírito Santo de Deus. Quando isso não acontece, quando as pessoas não são assim, por qualquer coisa, elas entram na carne. Como é que você conhece um homem que é cheio e uma mulher que é cheia do Espírito Santo de Deus? Pelo seu trato, pela sua temperança, pela sua segurança, a sua convicção, pelo seu trabalho na obra, pela sua constância, pelo seu amor à palavra, por ser um homem de oração, mulher de oração. Quem pode dar glória a Deus por isso? Cheio. Estava lá pregando, e ele pregou. A mensagem esteve uma mensagem longa, extensa. Só que ele não mudou as suas palavras. Podia vir o que vier, ele estava acreditando que o Senhor estava com ele, sim estava. Amém, queridos? E agora, voltando para Pedro aqui. Aí a gente pode ver exatamente Pedro cheio do Espírito Santo de Deus, pregando o Evangelho. Uma das características também de uma mulher e de um homem de Deus, irmãos, é quando ele não cessa de falar de Jesus. É o Espírito Santo de Deus que nos move a falar, né, de Jesus. Vocês estiveram aqui numa sequência de mensagens escatológicas, não é verdade, então? E vocês sabem que a maioria da população mundial, irmãos,
vai perecer. Não é isso? Mas você também sabe que você pode também fazer alguma coisa para que algumas pessoas não venham, na verdade, perecer, mas venham também pertencer à igreja do Senhor. Inclusive a sua família, inclusive os seus vizinhos. Inclusive o seu pai, a sua mãe, seus irmãos, seus cunhados. Enfim, tua família. Você sabe disso. Estou vendo aqui o meu irmão Cezinho aqui, eu estou crendo que você vai aceitar Jesus. Não perde um culto de domingo, viu, irmãos? Está aí ele, ó. O que é que falta nesse homem aí? O Espírito Santo convencer ele do pecado, do juízo. Mas ele vai aceitar Jesus. E eu estou vendo ele ali como porteiro da igreja. Eita. Glória a Deus. Está vendo? Pode colocar isso aí, né? Na agenda espiritual do céu. Então, aí nós podemos ver a pregação cheia do Espírito Santo de Deus e os seus resultados, amados irmãos. Seu resultado. É a palavra de Deus. Na igreja, Pedro foi o primeiro pregador. Pedro teve algumas falhas, mas Pedro, meu irmão, é um exemplo para nós. Foi o primeiro pregador a proclamar a mensagem do evangelho completo. Isto é que, na verdade, o Senhor Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e ainda leva para onde? Para o céu. Jesus ainda batiza com o Espírito Santo? Batiza sim com o Espírito Santo de Deus. É só, na verdade, haver uma busca. Haver, na verdade, um quebrantamento, um reconhecimento de que a igreja só pode, na verdade, triunfar se ela for cheia do Espírito Santo de Deus. Aqui nós podemos ver a vida do nosso amado irmão, apóstolo Pedro. O mover do Espírito Santo na vida daquele homem é extraordinário. E a gente pode ver aí como é que um homem desse tem pouco conhecimento, mas cheio de Deus. Suficiente para as pessoas reconhecerem. Se tem uma coisa que eu quero dizer para a igreja hoje aqui, nunca abra a boca e diga, eles não estão querendo Jesus. Se você perguntar quem quer ir para o inferno, quem que quer ir? Ninguém. E isto mostra que, na verdade, se não querem ir para o inferno, é porque, na verdade, eles querem ir para outro lugar. Só que depende, aleluia, não diretamente, mas nós podemos fazer a nossa parte anunciando o evangelho. Mas para isso, é preciso nós estarmos cheios, né? Hoje eu estava aqui de madrugada orando e de meu Deus, né? Cadê a igreja, né? Cadê o povo, meu irmão? Na semana estão trabalhando, mas no domingo, meu irmão, o que é que impede um obreiro vir orar ao Senhor? O que é que impede a igreja vir buscar o Senhor? Em outros dias, só que eu não fico triste não. Tem dia que eu venho aqui 5 da manhã e oro sozinho. Eu oro por vocês todos. Só que a igreja está aberta aí, a oportunidade para vocês. Na segunda-feira também, né? Pastor? Segunda-feira tem oração. Tem também oração na semana, alguns horários que as irmãs levantam a oração. Tem. Né? O que é isso? É o caminho de quem quer ser cheio do Espírito Santo de Deus. É oração, a igreja está aberta, a igreja está aqui. Os irmãos estão aqui. Né? Como é que eu vou ser cheio de Deus, irmão? Se eu não oro? Me dê outra receita aí. Se eu não leio a Bíblia, me dê outra receita.
Hein? Se eu não ando com a igreja, se eu não amo a palavra de Deus, se eu não amo a igreja, se eu não amo estar na casa do Senhor. Diz a Bíblia que Pedro, como a igreja, todos os dias estava onde? No templo. Todos os dias. Fazendo o quê? Orando. Aleluia. Quem pode dar glória a Deus por isso? A oração de hoje pode, na verdade, amanhã, meu irmão, você precisar desse reforço. E aí estava lá Pedro, aleluia. Olha só, essa primeira pregação do Evangelho foi pelo apóstolo Pedro, foi uma pregação direta. Ele começou dirigindo, aleluia, diretamente aos israelitas. Veja o verso 22, por favor. Varões israelitas, olha só, olha a mensagem. Atendei estas palavras. Jesus, ele estava pregando quem? Ele pregava quem? Diga Jesus. Ele pregava Jesus. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios, sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio, olha só, dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Pedro dizia: olha, vocês já viram, vocês estão cientes. Vocês viram que ele, na verdade, é o Messias. Que ele, na verdade, é o que salva. Na verdade, ele é que, na verdade, transforma o homem através do Santo Espírito. Pregava com ousadia. Assim devemos fazer no meio da nossa família. Um dia desse eu preguei aqui para um aqui, disse: rapaz, tu passa aqui todo dia em frente à igreja e diz que vem. Só que essas portas vão estar abertas para ti sempre. Só que um dia tu não vai poder mais entrar por essas portas. Quando tu não puder mais caminhar. Pastor, eu vou vir. Ontem soube que ele está na UTI. Quantas vezes? Até pintou essa igreja uma vez. Digo: olha, tu só precisa de uma coisa: aceitar Jesus para Deus te libertar disso aí. Me abraça e tudo, mas você tem que abraçar a palavra. Abraçar a palavra, como que Pedro estava dizendo: vocês, israelitas, vocês já viram, atendei essa palavra. Irmãos, a palavra de Deus, ela é poderosa, amém, queridos? Ela é poderosa. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, nós devemos falar diretamente. Você jovem, você senhora, você senhor, aonde você trabalha, como é que você está fazendo? Hein? Qual é o nosso comportamento lá, queridos? Vendo o mundo perecendo. Liga aí a televisão para ver que tu vê o que está acontecendo. É a missão da igreja, mas eu só posso fazer isso, meu irmão, se eu estiver cheio do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele, na verdade, irmãos, impulsiona. Quem crê nisto? É o Espírito Santo de Deus que impulsiona a igreja, nós, a dizer que o homem precisa de Jesus. Quem quer ser cheio do Espírito Santo de Deus?
E tem uma coisa melhor que eu quero dar notícia para os irmãos. O que mais Deus quer é encher a sua igreja do Espírito Santo dele. O que mais Deus quer. Na Europa, querido, as igrejas estão fechando diariamente. Sabia disso? As igrejas na Europa, que coisa, aqui no Brasil. Por quê? Porque a igreja, ela precisa fazer o seu papel. Amém, amados? Foi uma pregação centralizada em Jesus. Veja aí, aleluia, o 24, o 23 e o 24. Olha só. Mensagem a Jesus, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, a qual, porém, Deus, olha só, porém Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retirado por ela. A morte só conteve Jesus 3 dias. E ele ressuscitou. Inclusive ele está aqui no nosso meio. Quem crê nisto? O Senhor está aqui. Você sente isso? É por isso que nós pedimos reverência. Sabe por quê? Não é reverência para o pastor da igreja, não é reverência para os obreiros aqui em cima, não. A reverência é para ele, para o Senhor. Aleluia. No momento que a palavra está sendo ministrada e você está conversando com alguém, você está faltando respeito à palavra de Deus. Você falta reverência à palavra de Deus. Ele se encontra aqui. Ele é quem manda. Ele é quem domina. Porque ele ressuscitou. Foi uma pregação direta. Ao falar da salvação para alguém, devemos, irmãos, começar apresentando o Senhor que morreu para nos salvar. O nosso assunto inicial, pelo poder do Espírito Santo, é você falar de quem? Falar que Jesus Cristo, ele veio para salvar a humanidade. Ele veio para salvar o homem do pecado e do juízo. Era o que Pedro estava fazendo. Foi uma pregação que incluiu o derramamento do Espírito Santo. Veio o verso 33 aí do texto. Olha só. 33. É exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido de quem, irmãos? Do Pai. A promessa do Espírito Santo derramou isto que vede e ouvides. Ou seja, eles viram ali os irmãos cheios e também ouviram o poder de Deus. Diz a Bíblia que naquele momento, onde eles estavam ali reunidos naquela sala, numa casa, diz que o alicerce da casa se moveu. Tanto poder. E logo veio um vento impetuoso, enchendo a casa, e ali diz que todos foram o quê? Cheio do Espírito Santo de Deus. Eita Jesus. Quem era medroso ali agora passou a ser valente, mais valente para pregar o Evangelho. Quem ali era preguiçoso agora recebeu força para dizer que Jesus Cristo salva o homem de toda a sua perdição. Saíram ali fora anunciar o Evangelho. E é o que a igreja deve fazer nesses dias.
Foi também uma pregação que declarou ser Jesus o Cristo. Veja aí o 36. Jesus é o Cristo. Esteja absolutamente certo por toda a casa de Israel, de que este Jesus, que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. E Jesus é o Cristo, é o Senhor. Amém, queridos? Tenha Jesus como o teu Senhor, não apenas como Salvador. Tem pessoas que querem Jesus só como Salvador, mas Ele deve também estar no nosso coração como nosso Senhor. Qual é o papel do Senhor? É comandar o servo. Senhor, estou nas tuas mãos. Irmãos, quem é servo de Deus, quem é cheio do Espírito Santo de Deus, não diz o que vai fazer, não. Ele diz o que é que eu devo fazer. Amém, queridos? Ele diz o que é que eu devo fazer. Ele não diz, não, eu quero fazer isso, não, porque nós não mandamos. Quando uma pessoa, na verdade, ele determina o que ele vai fazer, é porque essa pessoa precisa ser moldada ainda por Deus. Eis-me aqui. Foi o que disse Isaías, quando, aleluia, ele viu ali, né? Aqueles anjos ali voando, ó. E ali agora vem um deles lá e coloca uma brasa viva nos lábios de Isaías, e ali diz que Isaías foi purificado. E ali diz, eis-me aqui e envia-me a mim, Senhor. Quem está entendendo, dê glória a Deus. Aleluia. Foi também, olha só, uma pregação, né? Então Jesus, Pedro afirmou que Jesus, o que foi crucificado, ressuscitou, este Cristo prometido por Deus nos antigos tempos, para trazer também a salvação a toda a humanidade. Este é o Messias, este é o Redentor de Israel, este é o Redentor do mundo. Jesus precisa ser falado por nós. É nós que devemos fazer, irmãos. Mas você não vai fazer se você não estiver cheio. Se você não estiver cheio, meu irmão, você vai continuar do mesmo jeito, cabisbaixo, mas você sendo cheio. Eu não sei pregar muito, mas eu sei dizer uma coisa, que Jesus te ama. Quem na verdade não tem como dizer para alguém, Jesus te ama, hein? Jesus te ama, rapaz. É a situação que tu se encontra, eu conheço um que pode mudar a tua vida. Quem é? É Jesus. Por quê? Porque Ele mudou a nossa, né? Eu, pelo menos, louvo ao Senhor porque Deus mudou a minha vida. E hoje eu agradeço ao Senhor, não quero largar de jeito nenhum. Eu sei que, aleluia, já passei, aleluia, mais da metade da minha vida, né? Já estou exatamente já no saldo, né, pastor João? Nós estamos em decrescente agora, né? Mas os dias que nos restam é falar de Jesus. É dizer que Jesus, Ele salva. Que Jesus, Ele prepara o homem, leva para o céu e ainda batiza com o Espírito Santo para encher do poder de Deus. Aleluia. Foi uma pregação que moveu o coração do povo. O povo se moveu, o povo, né, ficou atônito quando Pedro pregava. Veio o 37 aí. Olha o que o povo, olha, meu irmão, aí o comportamento daquele povo que estava ouvindo. Ouvindo eles estas coisas, compungiram-se-lhe. O quê?
o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos que estavam ali, né? Que faremos, irmãos? Veja o 38. Que faremos? Respondeu-lhe Pedro. Foi que Pedro disse? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de para a remissão dos pecados. Aleluia. Para a remissão dos pecados. Dos vossos pecados. E recebereis, o que, irmãos? O dom do Espírito Santo. O que é que eu devo fazer? O que é que o homem deve fazer ao ouvir a palavra? Arrepender. Reconhecer que é um pecador. Eu me lembro quando eu cheguei na igreja, cheguei no final do culto, faltava 10 minutos para terminar o culto. Eu não ouvi a mensagem, não ouvi. Só pelo, olha irmão, lá na igreja era tão pequeno que a igreja tinha umas 20 pessoas no máximo, estava lotada a igreja. A igreja estava lotada com 20 pessoas, lotada a igreja. Quantas pessoas? 20. E eu vi lá um comportamento da igreja que eu não vi lá fora. Aí o pastor disse: quem é que quer Jesus? Quando eu chego lá, eu já senti uma coisa diferente. A igreja humilde. Quem quer Jesus? Só tinha eu que não era crente lá. Foi o que eu disse? Eu. Aí uma disse assim: é o filho da irmã Francisca. Minha mãe, o nome dela era Francisca. Ela não tinha ido porque estava enferma. É o filho da irmã Francisca. Eu quero Jesus. Aceito ali. Glória a Deus. No outro dia, o diabo quis me tirar na presença do Senhor. Ei, mas tu joga bola, que negócio, agora tu não vai poder jogar bola, digo. Olha só, tu não vai poder fazer isso. Me deu uma lista do que eu não podia. O diabo me falou exatamente o que era que eu não devia fazer mesmo. Olha só, irmão. Me deu uma lista. Eu digo: é isso aí que eu quero abandonar. É isso aí mesmo. E aceitei Jesus. Até hoje eu não me arrependo um segundo. Mas por quê? Porque estava lá alguém. Eu não ouvi a mensagem naquele dia, mas ouvi uma voz dizendo: vai lá. Vai lá. E lá foi uma festa. Lá os irmãos, naquele dia, né, que eu aceitei Jesus, muitos ali me abraçando e tudo, irmão. Aí foi que eu senti a atmosfera espiritual na minha vida. E até hoje. Amém, queridos? Pedro, foi uma pregação que moveu ali o coração do povo. Quando o Espírito Santo está na pregação, irmãos, o testemunho que damos, esse mesmo Espírito age nos corações, produzindo tristeza pelo pecado e desejo de aceitar Jesus como seu Senhor. Uma das evidências, veja bem, quando alguém vem aqui na frente, cabisbaixo, triste, choroso, irmãos, é um sinal de quê? De arrependimento. E com a experiência que eu tenho, quando alguém vem aqui, com o dente para fora, rindo, né? Parece que tem palhaço aqui, dá vontade de eu mandar: volte. Volte. Você não entendeu? Porque uma das coisas que o Espírito Santo faz na vida do homem, ele sentir a tristeza do pecado que ele cometeu. Quem entendeu isso? Aleluia. Eu cheguei lá triste, choroso, eu comecei a chorar. Naquele dia.
E aí o Espírito Santo começa a trabalhar de uma forma maravilhosa. Ah, eu aceitei Jesus, mas eu não era isso, não era aquilo. Meu irmão, tu veio fazer o que aqui? Você não era isso? Tudo bem. Só que tu não passa de um pecador, condenado. É por isso que o homem precisa de Jesus. Aleluia. Foi uma pregação que levou os ouvintes a uma decisão. Pedro não chegou nem a terminar a mensagem. A pregação, logo o povo começou a perguntar o que devia fazer. Que passo deviam dar para receber a salvação. E aí o Espírito Santo opera poderosamente. Acontece isso, sim, porque ele age no coração e o lugar das decisões. A mensagem nem tinha terminado ainda. Pedro, o que é que nós devemos fazer? Irmão Pedro, o que é que precisa a gente fazer? As pessoas estão aí. E na nossa pregação elas vão perguntar: o que é que eu devo fazer, meu irmão, minha irmã? Arrependei-vos. Outra coisa que eu vou dizer aqui à igreja hoje. Irmão, vai lá na igreja sem compromisso. Não, mas isso está cheio. Vá lá sem compromisso. Quem já ouviu isso? Meu irmão, vá lá na igreja. Na minha igreja lá tem culto. Vá lá sem compromisso. É mais o que dizem. Eu já ouvi isso, mas várias vezes. O que é isso sem compromisso? Vá lá e veja. Aleluia. E veja e sinta o mover do Espírito Santo na tua vida. E Deus vai começar a fazer você entender. A palavra do Senhor, ela é poderosa, amém, queridos? Pedro não chegou nem ainda a pregar, o povo já queria saber, né? Ou seja, seja cheio do Espírito Santo e compartilhe a sua fé com outras pessoas. Seja cheio do Espírito Santo e compartilhe. Ou seja, fale do Evangelho. Mostre a tua fé. Fica de pé no nome de Jesus.